Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva, e da minha colega e jornalista Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite para você aí de casa também. Quem mandou matar Bruno Pereira, indigenista da FUNAI, e Dom Phillips, jornalista britânico? Lideranças indígenas e sociedade civil exigem justiça e respostas para mortes no Vale do Javari. Representantes dos povos originários dizem que assassinatos têm impacto nas lutas dos indígenas para além da Amazônia. Com o possível término das buscas após a Polícia Federal ter localizado o que podem ser os corpos, cresce a sensação de insegurança entre lideranças indígenas que lutam pela defesa de seus territórios, como fazem os povos do Vale do Javari. O Revista Brasil TVT de hoje vai analisar essa questão e vai repercutir o filme Amigo Secreto da cineasta Maria Augusta Ramos, que traz novas revelações de que Lula foi transformado em principal alvo dos procuradores da Lava Jato, coordenada por Deltan Dallagnol, com o ex-juiz Sérgio Moro à frente. A Federação Única dos Petroleiros alerta que o litro do diesel deve chegar a R$10 no segundo semestre, já agora, viu, em julho. Além disso, a demanda interna por diesel deve aumentar em função da próxima safra agrícola, agora no meio do ano. Diante deste quadro, a FUP prevê risco de desabastecimento de diesel no Brasil, com probabilidade de racionamento entre julho e agosto. No programa de hoje vamos repercutir essa questão e as eleições legislativas na França. O pleito será marcado pela disputa entre o presidente Emmanuel Macron e o candidato da coligação de esquerda Jean-Luc Mélenchon. O segundo turno da disputa, que será realizado neste domingo, vai definir se Macron terá maioria no parlamento ou se terá que compor com outros grupos mais à direita. Ao mesmo tempo, Mélenchon, líder da França Insubmissa, almeja o posto de primeiro-ministro. Neste domingo também tem eleições gerais na Colômbia. Pesquisas de opinião mostram um cenário apertado. Pela centro-esquerda, Gustavo Petro e Francia Marques, do Pacto Histórico, foram os mais votados no primeiro turno e podem fazer história como primeiros governantes progressistas do país. Já Rodolfo Hernandes e Marilén Castillo, da Liga, unificaram a direita para buscar a presidência colombiana. O ministro Alexandre de Moraes foi eleito na terça-feira o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No seu discurso de posse, afirmou que a Justiça Eleitoral irá concretizar eleições limpas, seguras e transparentes. Moraes também ressaltou que o TSE não vai tolerar milícias pessoais ou digitais que desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil. No Revista de hoje, vamos analisar essa questão e a importância do Estado de São Paulo para o desenvolvimento do país. E para finalizar, nós temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. E neste domingo acontecem as eleições legislativas na França. O pleito será marcado pela disputa entre o presidente Emmanuel Macron e o candidato de coligação de esquerda Jean-Luc Mélenchon. O segundo turno da disputa vai definir se Macron terá maioria no parlamento ou se terá que compor com outros partidos de direita. Ao mesmo tempo, Mélenchon, líder da França Insubmissa, almeja o posto de primeiro-ministro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Márcia Camargos, que é escritora, jornalista e historiadora, que está lá na França. Ela mora lá na França e vai falar com a gente direto de Paris. Boa noite, Márcia Camargos. Seja muito bem-vinda. Prazer falar contigo. Boa noite a todos e todas, boa noite Cosmo e Ana Rosa, é um prazer estar aqui falando sobre essas eleições, cujo segundo turno ocorre domingo.
Pois é, Márcia, existe uma expectativa muito grande porque já teve uma primeira volta dessas eleições legislativas no final de semana passado e agora uma expectativa muito grande. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual todo esse clima que envolve essas eleições legislativas aí na França. Tá, se você só me permite um parênteses, né, como vocês falaram desse assassinato brutal aí na Amazônia, as televisões aqui, os jornais, enfim, toda a imprensa e mesmo a opinião pública, todos estão realmente extremamente preocupados, consternados e indignados. Então, é mais uma vez o Brasil mostrando essa face mais cruel e é nesse momento assim que a gente tem um pouco de vergonha mesmo de ser brasileiro, né? Mas enfim, estamos aqui agora já às vésperas quase do segundo turno das eleições legislativas, que aqui são muito diferentes do Brasil, porque aqui você vota por circunscrição e existem dezenas e dezenas, eu tinha anotado aqui, são dezenas de circunscrições na França metropolitana, né? Porque tem também a França ultramar com outros países, aliás, com outros departamentos fora dessa França. Então, nós tivemos nesse primeiro turno uma abstenção monumental de mais de 52% de pessoas que não se apresentaram para votar, sendo que em Pas-de-Calais, por exemplo, nessa região, houve uma abstenção de 63%. Isso mostra que há um cansaço, um problema muito sério. Aqui na França a gente sabe que as eleições não são obrigatórias, então você se apresenta se quiser. Agora, nós tivemos este fato inédito, porque foram 20 partidos que se apresentaram, né? Cada eleitor recebe pelo correio aqui o programa e uma filipeta de cada candidato. Agora, diferentemente do primeiro turno das eleições presidenciais, quando as esquerdas não se uniram e o Mélenchon, que era o representante desse grupo, ele ficou apenas quase 1 ponto percentual de passar para o segundo turno, ficou atrás da Marine Le Pen por muito pouco, né? Apesar disso, por exemplo, o Macron teve 27,85%, Le Pen teve 23% e o Mélenchon teve 21%. Então, vocês veem, 21,95%. Ou seja, 1 ponto percentual. O Fabien Roussel, por exemplo, do Partido Comunista Francês, teve 1,65%, e a Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que inclusive deu o título de cidadão parisiense ao ex-presidente Lula, do Partido Socialista, ela teve também 1,26%. Então, se um desses dois tivessem se unido ao Mélenchon, ele teria chegado ao segundo turno e haveria, então, um momento histórico, porque foi a primeira vez assim que ele chega no terceiro lugar, porque nas eleições passadas ele ficou em 4º lugar, atrás do Partido Republicano, né? Então, Macron, Le Pen, Partido Republicano e Mélenchon. Dessa vez ele ficou em terceiro lugar, uma pena que, por muito pouco, ele não passou para o segundo turno das eleições. E aí, no segundo turno, aconteceu aquela situação clássica de você votar no menos pior. Então, entre Marine Le Pen, que é da extrema-direita, anti-imigração, que pratica islamofobia, enfim, com um programa extremamente populista e reacionário, as pessoas despejaram os votos no Macron, que seria o menos ruim, né? Um liberal de centro-direita. E agora, parece que essas esquerdas aprenderam a lição e elas se uniram nesse partido, enfim, nesse grupo, que é, então, a nova União Popular Ecológica e Social, que une todas essas forças de esquerda, puxadas, é claro, pela França insubmissa, e deu certo, tanto que houve quase um empate técnico entre a République En Marche, que é o partido do Macron, e este novo grupo aqui, né, a NUPES, que a gente chama NUPES. Ficaram ali os dois frente a frente, empatados,
A Le Pen ficou em terceiro lugar e nós teremos, então, algo também muito diferente do Brasil, né, que no Brasil não há segundo turno para eleições legislativas, mas aqui sim, exato. Então, em todas essas circunscrições, os dois primeiros colocados, eles vão concorrer de novo para ver quem vai ser eleito e, ao que tudo indica, Macron não terá maioria na Assembleia e, como você disse, né, Cosme, ele terá, e você comentou na sua apresentação, ele muito provavelmente terá que negociar e talvez até escolher um primeiro-ministro no campo opositor. Márcia, isso que você coloca, a eleição aí é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Tem esse processo do legislativo, do parlamento, ele acontece em turnos também, né? E como você disse, também o voto não é obrigatório. Então, você disse aí da abstenções, todos esses elementos são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo. Agora eu queria te perguntar sobre esse processo do partido da Le Pen, que realmente, como você disse, ficou em terceiro lugar no parlamento, e como isso pode impactar ali a correlação de forças se isso se concretizar nesse segundo turno, né? Porque é um partido de extrema-direita e que chegou no segundo turno aí nas eleições presidenciais, né? Sim, aliás, é a segunda vez que a Le Pen chega ao segundo turno das eleições presidenciais. A gente precisa lembrar que em 2017 também houve esse segundo turno entre os dois. Nessas eleições, ela de alguma forma dividiu pela primeira vez também, a direita se dividiu e entrou em cena esse candidato Zammour, que é a extrema direita. Ele realmente tinha um discurso absolutamente anti-imigrante, disse que simplesmente ia proibir completamente a imigração e proibir, inclusive, que as mulheres saíssem na rua cobertas. A gente sabe que aqui houve já há algum tempo uma grande polêmica e as mulheres não podem portar símbolos religiosos nas escolas públicas, então elas não podem ir de véu nessas escolas. Agora, nas ruas, isso é livre, e ele chegou a dizer que isso seria totalmente proibido. Enfim, batendo naquela velha tecla de que o inimigo, enfim, o responsável pela crise econômica e pelo desemprego é o imigrante, é o vizinho pobre, é o árabe, e não o sistema capitalista de exploração e as injustiças sociais. Agora, a Marine Le Pen, ela realmente perdeu, ela ficou em terceiro lugar, e isso vai assim, mudar toda essa correlação de forças no parlamento. Agora, de fato, o que vai mudar é a ascensão dessa NUPES, que muito provavelmente vai obter maioria nas eleições de domingo. Ela provavelmente vai superar a votação para o partido do Macron. Márcia, diante desse cenário que você acaba de trazer para a gente, especificamente da união das esquerdas aí em torno de um único partido para derrotar o atual presidente Emmanuel Macron nas legislativas francesas, a minha pergunta: como fazer para convencer, ou o que está sendo feito para convencer o eleitorado francês a votar no segundo turno das legislativas? E mais, é possível um Jean-Luc Mélenchon primeiro-ministro francês? Bom, essa questão de que os esforços que estão sendo feitos para convencer o eleitor a comparecer às urnas, e é que é tão fácil. Você acredita que há, inclusive, voto por procuração. Eu mesmo não estava aqui no primeiro turno das eleições presidenciais, e basta você entrar no site, escolher alguém, validar esse documento numa delegacia de polícia mais próxima, algo assim extremamente simples, você recebe um número e alguém vota no seu lugar. Então, há uma rede muito grande, escolas espalhadas por todos os lugares. Assim, eu levo 3 minutos para ir votar aqui do lado de casa. Então, não tem o que justifica essa abstenção. Tanto que o próprio Mélenchon, eles estão pensando na criação, eles propõem, né, a criação da Sexta República. Nós estamos agora no sistema na francês, que seria a Quinta República. Então ele propõe que nessa Sexta República, se ele conseguir chegar lá, entre outras coisas, a diminuição do poder do presidente e o aumento das responsabilidades dos poderes justamente dos deputados, que são os legítimos
representantes do povo, estaria incluído também, talvez até a partir de um plebiscito popular, a obrigatoriedade do voto, porque, afinal de contas, é estarrecedor ver essa abstenção de mais de 50%. Né? Então, a gente vê que quem, afinal de contas, vai eleger o presidente e vai eleger os deputados é a minoria da população francesa. Isso é algo, assim, extremamente complicado. Agora, é claro que o Mélenchon, que por muito pouco perdeu a chance de ir ao segundo turno, ele agora está ali disposto a fazer todo o possível para, eventualmente, se tornar primeiro-ministro, que seria muito interessante, até engraçado, ter o Mélenchon de primeiro-ministro do presidente Macron. Agora, se o Macron não fizer a maioria, o que dificilmente vai ocorrer, ele vai ser obrigado realmente a negociar e a chamar um primeiro-ministro da oposição, né? Não necessariamente o Mélenchon, não precisa ser o Mélenchon, porque é o presidente que escolhe o primeiro-ministro. Agora ele vai precisar escolher alguém ali de muita representatividade, senão simplesmente ele não vai conseguir governar, não vai passar uma lei, certo? Vai ser barrado o tempo todo e o país vai parar, simplesmente. Ou seja, o Mélenchon, aliás, o Macron, não deve estar dormindo muito tranquilo essas últimas noites e deve estar bastante ansioso para o que vai ocorrer de hoje até domingo. Uhum. Ô, Márcia, e você falou bastante aí do NUP, que é essa coligação das esquerdas, essa unificação, que foi diferente da eleição presidencial. Isso já é uma novidade aqui para o Brasil, para a gente, as coligações poderem mudar no processo de presidência para ir depois da eleição no parlamento. E isso é um momento histórico, né, para a França. Eu queria que você pudesse explicar um pouco isso, de essa coligação do NUP ser uma novidade nessa eleição, né, essa conquista dessa unificação. Certo. Primeiro, assim, nas eleições presidenciais apresentaram-se 12 candidatos. E agora são 20 representantes, como se fossem 20 partidos. Cada partido tem um representante por circunscrição, né? Então, a gente vê que é completamente diferente do Brasil. E também você não precisa ter partido. Por exemplo, os partidos que disputam a eleição presidencial não são necessariamente, como você falou, Ana Rosa, os que vão disputar as eleições legislativas. Eles podem, enfim, se unir, se desunir, podem aparecer novos partidos, tanto que, como eu falei, para as eleições presidenciais havia 12 partidos e agora foram 20 no primeiro turno das legislativas. Esse número diminuiu bastante, porque a maioria ficou de fora, e a disputa agora será entre a República Marche, que é o partido do Macron, essa NUPES, que é essa União de Esquerdas, e o Front National, que é o partido de extrema-direita da Marine Le Pen, né? Então, esses são os três majoritários que estarão disputando. Em algumas circunscrições será o partido do Macron e da Le Pen, em outros o partido do Macron e este do NUPES ligado ao Mélenchon. Então, é bastante diferente do processo eleitoral brasileiro, né? Quando você tem assim os deputados daquele partido e você não pode mudar de umas eleições para outra, enfim, a coisa é completamente diferente. Márcia, o nosso tempo já está esgotando, mas eu tenho que fazer uma pergunta, porque todo esse clima que envolveu a eleição na França, com a possibilidade do Mélenchon ir ao segundo turno com Macron nas eleições presidenciais e por muito pouco, menos de 2%, como que repercutiu entre as esquerdas depois essa diferença mínima que se de repente a Anne Hidalgo, por exemplo, que foi prefeita de Paris, do Partido Socialista, tivesse coligado com o Mélenchon, a história poderia estar sendo outra nesse momento aí na França. Como é que repercutiu tudo isso, Márcia? Olha, primeiro, eu acho que eles aprenderam a lição. O primeiro resultado disso foi que, imediatamente, eles se uniram, porque talvez eles não esperassem que o Mélenchon chegasse tão perto. Houve mesmo essa questão, né, das divisões da esquerda, essa questão histórica, lamentável,
e repercutiu assim mal, uns cobrando os outros, mas enfim, não adiantava, não dava mais para consertar o que tinha sido feito, mas como eu disse, eles pelo menos deram um passo à frente a partir desse erro que houve, eles deram de fato um passo à frente fazendo essa união das esquerdas. Agora, nada também garantia, vamos supor, que o Mélenchon tivesse chegado ao segundo turno, nada garantia que ele tivesse sido eleito, né? Daí as direitas e os liberais, e mesmo o pessoal da Le Pen, tudo iriam tentar barrar o Mélenchon e também votando no Macron. Mas, de qualquer maneira, já foi um avanço muito grande e eu acho que é lamentável que a grande maioria da população francesa não esteja engajada e não esteja motivada para ir às urnas, porque é essa questão. Eu não voto, eu deixo que outros decidam o futuro do país. E é o que está acontecendo aqui, como eu disse, em lugares como Pas-de-Calais, mais de 63% da população não votou. Tá certo, então. A gente vai ficar de olho, então, nesse domingo, nesse processo eleitoral. Conversamos com Márcia Camargos, que é escritora, jornalista e historiadora. Márcia, muito obrigada pela sua participação. Um prazer estar aqui, eu que agradeço. Abraço. Abraço. Neste domingo também tem eleições gerais na Colômbia. Pesquisas de opinião mostram um cenário apertado. Pela centro-esquerda, Gustavo Petro e Francia Márquez, do Pacto Histórico, foram os mais votados no primeiro turno e podem fazer história como os primeiros governantes progressistas do país. Já Rodolfo Fernandes e Marilyn Castillo, da Liga, unificaram a direita para buscar a presidência colombiana. Para falar sobre o pleito colombiano, nós conversamos agora com Vanessa Martina Silva, editora da revista Diálogos do Sul e mestranda do Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Muito boa noite a todos, todas, todos que nos acompanham. Obrigada pelo convite. Maravilha. Vanessa, fala para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual o que esperar desta eleição apertada na Colômbia agora, com a esquerda, candidaturas progressistas da coligação Pacto Histórico, podendo de fato ganhar pela primeira vez uma eleição na Colômbia. As outras pesquisas indicam um cenário muito apertado, é isso mesmo? É isso mesmo. O que a gente... É uma coisa bastante peculiar do cenário colombiano, é que as pesquisas elas deixam de ser publicadas 8 dias antes das eleições. Então, nesse momento, a gente está completamente no escuro, né? As eleições são agora no domingo, mas as últimas pesquisas elas precisam ser lidas como uma tendência e não como resultado em si, justamente porque elas não chegam até as vésperas das eleições. Então, o que a gente viu no primeiro turno foi uma ascensão absurda de 10 pontos do Rodolfo Fernandes em um mês. Então, era uma curva ascendente muito grande. Pelas tendências, dava para entender que ele chegaria no segundo turno e o candidato do governo, o Federico Gutiérrez, não. Foi exatamente o que passou. Agora, para o segundo turno, quando acaba, né, então essa eleição, o cenário ele dá uma mudada. O Rodolfo começa a cair nas pesquisas, pouco, mas vai caindo, enquanto Petro vai ganhando pontos. Então, pelas tendências, o que a gente consegue ler é que sim, há ainda chance de a esquerda ganhar essas eleições. E para isso, algo bastante peculiar também do cenário colombiano, para essa vitória da esquerda, o que vai ser fundamental, obviamente Petro fez acordos com o centro, fez acordos com os setores moderados da direita, porque um governo precisa ser amplo, mas a presença de Francia Márquez, uma mulher negra, uma mulher de esquerda, que se diz feminista, ambientalista, essa pessoa que está mais à esquerda de Petro pode ser fundamental nessa vitória, porque ela mobiliza jovens. Esses jovens precisam ir votar, porque o voto não é obrigatório. Então, essa presença jovem, que vão votar inclusive pela primeira vez, de 18 a 25 anos,
essas pessoas podem mudar a história da Colômbia. E a França mobiliza essas pessoas, porque eles vêm de mobilizações da chamada greve nacional, que eles chamam Paro Nacional, que foi aí em 2019 e 2021, quando mobilizações imensas em todo o país foram realizadas por esses jovens. E esses jovens, então, agora, eles se mobilizam em torno dela, não necessariamente de Petro. Então é muito interessante esse cenário, em que você tem uma vice mais à esquerda e que ela agrega muito, traz muitos votos aí de setores que talvez não estivessem, ou estivessem desencantados com essa política que tem, né, bastante contornos aí de política tradicional na Colômbia. Vanessa, uma particularidade também da Colômbia é que grandes atos, comícios também precisam ser interrompidos nesse prazo que você disse dos 8 dias antes da execução do pleito. E ambas campanhas decidiram não fazerem grandes eventos, né? Eventos de rua, como foi no primeiro turno, por exemplo, aquela grande manifestação em apoio ao Pacto Histórico que a gente teve acesso aqui, as imagens e tudo mais. E eles agora realizam pequenas atividades internas com grupos, né? E Pacto Histórico está indo para as comunidades. Como é que você vê essa estratégia? Primeiro vamos falar do Rodolfo, porque ele não faz esse tipo de ato. O Rodolfo Fernandes, ele é uma mistura, é difícil, né? Mas ele é uma mistura de Trump com Bolsonaro, com Silvio Santos, com Dória. Então ele se diz não político, é bem simpático, então tem essa coisa meio Silvio Santos, um velhinho simpático, que fala bobagem, mas as pessoas perdoam porque ele é engraçadinho. Mas, por que ele também tem muito de Bolsonaro? Porque ele sempre tá lendo o roteiro dele no TikTok, ele é um TikToker, também essa é uma coisa interessante. Ele pega muitos votos jovens também por isso. Então ele é engraçado, ele fala bobagens, mas ele sempre tá lendo. Você vê, ele lê assim. Quando ele sai do script, ele só fala bobagens. Tá repercutindo muito fortemente na Colômbia, uma declaração que ele deu comparando a Virgem Maria às prostitutas, dizendo que ele andava com qualquer pessoa, com as prostitutas que andavam com a Virgem Maria, com as prostitutas com a Virgem Maria. Isso, num país tão católico, caiu muito mal. Ele teve que vir a público se desculpar. Ele também disse que os colombianos tinham que trabalhar 10 horas por dia, com um intervalo de meia hora de almoço, e não tem essa de ficar tomando um cafezinho. Então, assim, quando ele sai do script, quando ele fala, ele é tipo Bolsonaro, ele fala bobagens, ele fala coisa que vai ser muito ruim para a campanha. Então, ele não tem condição de fazer um discurso público. Por isso a campanha isola ele. Tivemos aqui tivemos lá, que eu estava na Colômbia, tivemos lá a situação também de ele estar numa entrevista, perguntarem para ele sobre os casos de corrupção que ele está respondendo, ele ia responder, e aí no meio da entrevista, assessores dele entram, eu nunca vi isso, assessores entram no meio do cenário, no meio do estúdio, e param a entrevista, dizendo, não, acabou, chega. Enfim, então assim, ele não pode ficar sem tutela. Então não tem condição dele aparecer em público. E ele inventou uma história de que ele estaria correndo risco da campanha, estaria sendo ameaçado pela campanha do Petro. Completamente falacioso. Então, mas é por isso que ele não se coloca. Do outro lado, o que nós temos com relação ao Petro e a Francia Márquez, primeiro é o seguinte, em Bogotá, que onde seria o cerne natural, o fim natural da campanha, eles já têm a vantagem, né? Ainda precisam convencer a periferia, esses jovens mais pobres a votar, essas pessoas que a gente se referiu na última pergunta, mas eles já têm. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam dessas comunidades, eles precisam de um voto militante do interior do país. Eu estava ouvindo agora mesmo uma análise de um analista colombiano que dizia que o Petro está recuperando esses votos, né, que faz ele tá já empatado ou um pouco à frente do Rodolfo em Antioquia. Antioquia é um reduto uribista,
porque, lembremos, é o território de Pablo Escobar, onde estão os narcotraficantes atuando muito fortemente, paramilitares. Então, é um reduto muito forte da direita. E o Petro está conseguindo voto lá. Como? Primeiro pela prefeitura de Medellín, com Daniel Quintero, e depois atuando nessas regiões, com a mobilização de base, mobilização local. No caso das mulheres, se chamam comadres, que são, enfim, comadres, né, de interior, sim. Aquela coisa de uma vai levando para outra. Então essa é um pouco a explicação disso. Ele precisa conquistar o voto do Pacífico e Caribe, onde tem muita gente, comunidades negras, inclusive, é uma população mais pobre. Essas pessoas, elas se organizam de uma forma comunitária. Então, é isso, é conquistar um reduto e esse reduto vai repercutindo para outros, para garantir principalmente esses territórios, Antioquia, Pacífico, Caribe. Ali está a chave para ele ganhar essa eleição. E Vanessa, e algo que também tem chamado muita atenção é essa questão do próprio programa de governo do Pacto Histórico, né, que tem no foco do gênero do feminista, e também elaborado e trabalhado também pelos movimentos populares. Isso também pode fazer a grande diferença, como você bem ressaltou agora, né? Então, isso é muito interessante, porque esse paro nacional, ele teve uma presença de mulheres muito grande, né? E não só mulheres feministas, mulheres em geral, porque tem essa coisa, né, de muitas mulheres se dizem não feministas. Mas as feministas, elas conseguiram dar um tom importante para essa paralisação. Primeiro, a discussão de gênero, que veio muito forte nessa paralisação, e culminou que o programa do Pacto Histórico, as listas lá, o voto é em lista fechada. Então eles fizeram uma lista fechada com paridade. Uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Nisso tem uma votação muito expressiva de mulheres do Pacto Histórico. Mulheres de comunidades que não estariam lá, porque não tem dinheiro, porque não tem como fazer uma campanha tão impactante, mas que entraram pela votação expressiva que teve o Pacto Histórico e conseguiram entrar no Congresso. Então, isso tem um impacto muito grande nas regiões, né? Lá eles chamam de territórios, o que talvez a gente aqui traduzisse como interior do país, né? Os rincões do país. Isso foi muito relevante. E começaram discussões super avançadas sobre, por exemplo, o papel do cuidado das mulheres e como isso deveria ser remunerado. A gente viu também isso na Argentina, é uma discussão também bastante avançada, mas a Colômbia traz já também esse tema. As mulheres que cuidam de idosos, de crianças, de marido, enfim, que trabalham em casa, que trabalham com cuidado, então elas precisam ser remuneradas de alguma forma, precisam se aposentar. Então, assim, avanços muito importantes que eles estão trazendo. Tivemos também, como consequência disso, uma decisão que não é política necessariamente, que foi feita pela Suprema Corte, que foi a legalização do aborto, né, a descriminalização do aborto aí até as 24 semanas. Algo muito importante, muito relevante nesse contexto do país. Então, sim, as mulheres são super destacadas nessa luta política. E, de novo, a figura de Francia Marques condensa de uma maneira brilhante esse cenário, porque é uma mulher feminista num país conservador. E, inclusive, o que muitas militantes dizem é que essa dupla é perfeita, porque o Petro é mais conservador. E muitas feministas têm bronca com ele por conta disso, ele é bem conservador. Mas quando ele coloca a França, então dá uma equilibrada. Então o Petro pode representar essa mulher mais conservadora do interior, e a França é essa coisa mais de vanguarda, né? De querer resolver e querer mudar as coisas. E Vanessa, desculpa, Ana, mulher não feminista e negra, né? E negra. Não, ela é negra, é feminista. Feminista e negra. E com uma participação muito importante na campanha, né? Ela não foi secundarizada nessa campanha. Ela teve muito protagonismo e se colocou muito nessa campanha, né? Com esse lado mais progressista. Isso é fantástico, porque a gente vê muito de vices decorativos, inclusive a vice do Rodolfo, a Marlene, é uma mulher negra, de pele clara, como eu, por exemplo, e ela é escanteada, você nunca vê essa mulher junto com o Rodolfo. Tudo indica
Não, ele não disse isso, obviamente, mas tudo indica que ela tá como vice somente para cumprir esse papel, porque como a Francia Marques entrou e cumpriu um papel enorme, assim, ela colocou um peso gigantesco nessa figura dela, então o Rodolfo foi lá e escolheu também uma mulher negra. Mas essa mulher negra, Madeleine, ela é a antítese total da Francia Marques. Ela é conservadora, católica, muito católica, conservadora, anti-aborto, tudo ela é ao contrário da Francia Marques. Uhum. Então, assim, a gente vê que a França, ela pautou, a história da Colômbia já mudou a partir dessa candidatura dela. Nas prévias eleitorais, que foram realizadas antes do primeiro turno, o que aconteceu foi que a França ficou em terceiro lugar entre todos os candidatos. O Petro ficou em primeiro, o Fico Gutiérrez em segundo, e a França, entre todos, ficou em terceiro lugar. Então, assim, essa é a comprovação de que a população colombiana quer muito a França, né? Que gosta dela e que acha o discurso que ela traz realmente muito relevante. Uhum. Vanessa, a gente te agradece muito pela sua participação. A gente conversou com Vanessa Martina Silva, editora da revista Diálogos do Sul, mestranda do Programa de Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo. A gente vai ficar de olho nessa eleição, assim como a da França, que a gente falou anteriormente na outra entrevista, e fortes emoções nesse final de semana na Colômbia, né? Fortes emoções. Eu quero agregar também que eu faço parte do coletivo Comunicação, que está na Colômbia agora com o Leonardo Severo, e estive do primeiro turno também. Maravilha. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Um abraço. Abraço. Quem mandou matar Bruno Pereira, indigenista da FUNAI, e Dom Phillips, jornalista britânico. Lideranças indígenas e a sociedade civil exigem justiça e respostas para a morte no Vale do Javari. Representantes dos povos originários dizem que assassinatos têm impacto nas lutas indígenas para além da Amazônia. Para repercutir esse assunto, a Revista Brasil TVT conversa agora com o jornalista e escritor Ricardo Couto. Boa noite, Couto. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, jovens. Obrigado pelo convite. Couto, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre essa questão que repercutiu no Brasil e no mundo todo, mais um caso em que o Brasil se torna pária para o mundo por conta de tudo que vem acontecendo na Amazônia e desmatamentos, eu vou colocar um vídeo para a gente acompanhar junto e daí a gente já começa a bater nossa conversa, tudo bem? Vamos acompanhar, pessoal. Marinawa kenade, Marinawa kenade, Marinawa kenade, Marinawa kenade. Tabarini hezawedani, Tabarini hazawedani. Agora, Hawanararae, Hawanararae. Canamari. Canamari. Couto, esse vídeo do Bruno Pereira, indigenista da FUNAI, viralizou, repercutiu aqui no Brasil, repercutiu o planeta. E mostra o quanto essa pessoa era identificada com a Amazônia, com os povos indígenas e um guardião da floresta. Couto, eu queria que você fizesse uma análise para a gente de tudo que vem acontecendo que culminou na morte trágica do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips na Amazônia. Por coincidência, eu acabei de escrever agora, estava escrevendo sobre essa tragédia amazônica que aconteceu agora. O que nós não podemos jamais admitir é que algum brasileiro alfabetizado diga que foi surpreendido com o que aconteceu lá. Por mais chocante que tenha sido, era previsível. Esse é o ponto. Eu começo o texto que eu escrevi hoje, que vai ser publicado hoje ainda, com uma frase que responde à pergunta: quem mandou matar Dom e Bruno? Essa frase foi dita pelo presidente Jair Bolsonaro
em abril de 1998, em pronunciamento na Câmara dos Deputados. Eu leio aqui, está entre aspas. A cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Depois disso, ele deu centenas de declarações dizendo o que faria os povos indígenas com a Amazônia se um dia ele chegasse ao poder, coisa que ninguém acreditava, mas acabou acontecendo. Então, não é nenhuma surpresa. Quem mandou matar, quem é responsável pela morte de Dom e Bruno, é o governo Jair Bolsonaro. Não há nenhuma dúvida sobre isso, sabe? Estão procurando os mandantes ainda, mas o responsável, todos nós sabemos, o mundo sabe hoje. Ô, Couto, e a gente não pode dizer que essas mortes são uma exceção, como você já está dizendo, ali na Amazônia há uma escalada de violência e de ataque a pessoas que defendem o direito dos indígenas. A gente teve em 2019 Paulino Guajajara assassinado, que era também guardião da floresta ali da etnia Guajajara. E muitos desses casos, Dorothy Stang também, em 2005, casos emblemáticos, e muitos desses crimes estão em impunidade. A impunidade é algo que acaba desolando esses casos, acaba ficando marcado nesses casos. Com essa repercussão internacional do caso da morte de Dom Philip e do Bruno Pereira, você acredita que a gente vai deixar de ter uma impunidade nesse caso, por exemplo? Não. Enquanto tiver esse governo, não há a menor chance. Enquanto esse governo estiver aí, vai continuar morrendo gente na Amazônia, vai morrer gente no Brasil de fome. Eu não tenho nenhuma esperança de que possa mudar. Ele está cumprindo o que prometeu. Ele é contra a demarcação de terras indígenas. Nós estamos vendo aí o Supremo não se decide sobre o marco temporal, né? E ainda faltam quase 200 dias para esse pesadelo acabar. Sabe? Não dá para ter esperança, não dá. A única esperança que eu tenho hoje é que no dia 2 de outubro tirem esse assassino do poder. É a única esperança. Nossa única esperança é o voto. Não há mais o que fazer com ele. Depois de tudo que ele já fez, e não aconteceu nada. A maior impunidade que tem no país é a do presidente da República. Esse é o fato. O resto é consequência. Couto, ao longo desde o sumiço de Bruno Pereira e Dom Phillips, lá no Amazônia, no percurso que eles estavam fazendo, várias repercussões aqui, pessoas cobrando providências urgentes e frases do presidente da nação, do presidente Jair Bolsonaro, que destoava de tudo e daquilo que a gente poderia esperar de um estadista, de um presidente da República. Por exemplo, a gente não podia, desculpa, Cosmo, a gente não podia esperar que ele tivesse atitude de estadista. Exatamente, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, Couto, exatamente nisso, porque colocava a responsabilidade por que aconteceu no Bruno e no Dom Phillips. E agora, essa coisa de querer naturalizar isso e dizer, olha, aconteceu, por que ia acontecer? Couto, o mundo inteiro começa a se perguntar e querer saber dos mandantes disso. A pressão internacional vai fazer algum efeito, tirando o Brasil aqui especificamente, a pressão que pode vir de fora, pode fazer alguma diferença? Não acredito, porque o governo continua o mesmo. Estão todos soltos por aí. O Ricardo Salles, que resolveu passar a boiada na Amazônia, está solto, é candidato. Não vamos ter ilusões. Com esse governo, com essa gente, não tem... Sabe? Eu escrevi ontem sobre as frases do Bolsonaro. Ele falou que era uma aventura, que os dois se meteram onde não deviam, não se cuidaram, e a culpa foi deles. Eles estão tratando, o governo brasileiro está tratando isso como se tivesse sido uma briga de bar. Sabe aquela briga de fim de noite, todo mundo meio bêbado e tal, aí um resolveu matar o outro. Não é assim. Isso aí é uma política de governo. É isso que eu estou colocando
hoje no meu texto, sabe? Na verdade, nós chegamos a um ponto que para o jornalista fica difícil encontrar palavras para descrever essas barbaridades que estão acontecendo em todas as áreas do Brasil. Nesse caso, houve uma repercussão internacional maior e tal, que mataram um jornalista inglês. Se tivessem matado só o Bruno, esse assunto já tinha passado, já tinha sido, como você falou, naturalizado, como tudo que está acontecendo. Ô Couto, e a gente tem já lideranças indígenas ali da região, de toda a Amazônia Legal, na verdade, como, por exemplo, o Yuriniwá, que é da Univaja, que é ali da região onde aconteceu o assassinato, dizendo do medo que eles estão sentindo, da insegurança que eles estão sentindo. O que você acha que a sociedade civil, a gente, como pessoa, como cidadão e cidadão, o que a gente poderia fazer para apoiar, porque infelizmente a gente não pode ir para lá fazer a segurança dessas pessoas, mas o que a gente pode fazer dos nossos locais? Olha, nesse caso e em todos os outros que aconteceram nos últimos tempos, eu sinto que o povo brasileiro está anestesiado, sabe? Não está mais indo para a rua por razão nenhuma, né? Tem um ato público marcado agora, domingo, às 11 horas da manhã, em frente ao MASP, né? Para tratar desse caso, para denunciar e tal. Eu temo que vá muito pouca gente. Sabe, é como se o problema não fosse nosso. Esse é um fato grave que está acontecendo, que é consequência, claro, de 3 anos e meio desse governo genocida, né? Mas o povo brasileiro não está mais reagindo, já devia estar, sabe, no Rio, em São Paulo, nas grandes capitais, em Brasília, já devia estar milhares de pessoas nas ruas protestando contra isso, e não tem ninguém. Quero ver esse ato público aí de São Paulo no domingo, se vai aparecer gente, porque eu sou jornalista há mais de 50 anos, sabe? Eu peguei todo o período da ditadura militar, da censura, da tortura, e estou vendo voltar aquele tempo de novo, e realmente ninguém faz nada. Dizem que as instituições estão funcionando. Como? Se Jair Bolsonaro continua sendo presidente da República. E sem pressão popular, não vai acontecer nada até o fim do ano, até terminar o maldito mandato desse homem. Couto, outra situação também que me chamou particularmente a atenção, naquela coletiva de imprensa, quando foram divulgar os corpos, em superintendência da Polícia Federal no Amazonas, várias pessoas, autoridades públicas, todas brancas, e um excesso de parabéns. Parabéns pela força, parabéns por nos ajudar, parabéns o comandante, parabéns... Em nenhum momento ninguém se referiu aí aos ribeirinhos, aos indígenas que foram os primeiros a sair, os primeiros a ir à busca de Bruno e Dom Philips. É um absurdo, é isso que você falou, não tem mais palavra, porque aquela mesa na coletiva de imprensa falou tudo. E é tão simbólico isso, viu, Cláudio, que quem levantou essa questão na entrevista coletiva foi uma jornalista, uma moça da BBC de Londres. Nenhum jornalista brasileiro reparou isso, falou disso. Sabe? Esse é o retrato do que a Ana Rosa perguntou antes. Não há mais reação. Os jornalistas brasileiros que estavam lá tinham que ter falado sobre isso. Não, foi uma jornalista da BBC de Londres, né? E outra, quer dizer, não é só que não tinha nenhum representante do povo indígena ali, que foi quem, no início, iniciou as operações de buscas, né? E o resto veio atrás. Isso aí foi uma vergonha, essa coisa, sabe, daquele delegado da Polícia Federal, os militares, os policiais, um cumprimentando o outro, né? Todos unidos na operação, cara. Se não fosse a pressão internacional em razão do Dom Philips, nada disso teria acontecido. Eles demoraram para entrar. Desculpa, é mais ou menos o que aconteceu com a pandemia. Quer dizer, o governo demorou para reagir. Primeiro tentou negar, né? É um negacionismo, não sei o quê, cara. Eles só entraram e demoraram 3 dias para mandar um helicóptero.
com tantos batalhões que tem lá na Amazônia, né? Da aeronáutica, da marinha, do exército. Cadê aquele povo todo? Aqui tem 6 mil que estão aboletados no governo. Eles não estão lá, eles não estão nas fronteiras, eles não estão nos defendendo. Eles estão se aproveitando. Sabe que o fato concreto é que nos últimos tempos os militares voltaram ao poder. Poder de comprar picanha, salmão, próteses, viagras, né, fazer a farra. E eles querem continuar. Eles lançaram um plano, que o general Vilas Boas, agora há poucos dias, tinha um plano para ficar no poder até 1935. Você pode imaginar uma coisa dessa? Eu não quero nem pensar nisso, porque não vou mais estar aqui, mas eu temo muito pelas minhas filhas e pelos meus netos. O Brasil nunca chegou a esse ponto, nem na ditadura militar. Hoje é muito pior, posso garantir isso a vocês. Muito pior. Sim. Couto, a gente agradece muito. Conversamos com o jornalista e escritor Ricardo Couto. Obrigado pela participação. A gente segue acompanhando o caso. Vamos ver se a gente consegue realmente chegar aos nomes de quem mandou matar Bruno e Dom, né? É isso, Couto. Muito obrigado. Eu que agradeço e peço desculpas, que eu estou muito triste, injuriado, indignado com tudo isso que aconteceu. Como brasileiro, tenho vergonha. Vergonha. Todos nós. Todos nós, Couto. Eu tenho medo do que pode acontecer, sabe? Porque eles não têm mais limites. Esse caso mostra que não há mais limites. Sabe? Exatamente. É isso. Sempre gosto de terminar com uma palavra de esperança, mas hoje está difícil. Obrigado. Né? Abraço, Couto. Abraço, Couto. E a gente vai para um breve intervalo e volta já. De volta com a revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O ministro Alexandre de Moraes foi eleito na terça-feira o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No seu discurso de posse, afirmou que a Justiça Eleitoral irá concretizar eleições limpas, seguras e transparentes. Moraes também ressaltou que o TSE não vai tolerar milícias pessoais ou digitais que desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia do Brasil. Para repercutir esse assunto do atual momento no Brasil, nós conversamos agora com Gilberto Carvalho, que foi ministro de Estado no governo da presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, ministro Gilberto Carvalho. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meus queridos. Boa noite, telespectadores da nossa querida TVT. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Estou à sua disposição. Prazer é todo nosso, ministro. E eu quero comentar com o senhor exatamente essa notícia dessa semana com a posse do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que assumiu a presidência do TSE. No momento delicado em que as instituições vêm sofrendo ataques, instituições democráticas e tal, e um desafio muito grande que é transformar essa eleição segura e que, de fato, quem ganhe nas urnas leve o pleito de forma harmoniosa. O senhor foi ministro de Estado, trabalhou muito tempo com o presidente Lula, inclusive, depois ministro com a presidenta Dilma Rousseff. Queria que o senhor falasse desse momento atual vivido no Brasil, no que diz respeito à democracia. Pois é, nós estamos vivendo um momento raro, onde a gente se equilibra entre uma grande esperança de que nós conseguiremos pôr fim a essa tragédia que vive o nosso país. Quem pensa em tragédia não precisa ir muito longe, basta sair de casa e olhar as ruas das grandes capitais do país todo, ver o sofrimento do nosso povo, essa coisa que salta aos nossos olhos. Você vê irmãos, filhos do mesmo Deus, passando essa situação que é de uma indignidade, de um desrespeito absurdo, e ao mesmo tempo a esperança de vencer tudo isso, e ao mesmo tempo o medo, o receio daquilo que pode vir no sentido de ferimento à democracia. O atual governo, vendo a sua derrota se aproximar,
está fazendo o possível e o impossível para criar situações que permitam a ele, de alguma forma, sair das regras democráticas e continuar no poder. Nessas alturas, ele já percebeu essa onda democrática que, graças a Deus, varre o país, as ruas cada vez mais, os shows, onde tem gente, cada vez mais evidencia essa onda, dá força para essa onda, e aí então todos esses jogos, todas essas tentativas de desviar a atenção são, para mim, a tentativa de preparação de um clima de um golpe. O ataque injustificado às urnas é um exemplo claro disso. Esse cidadão foi eleito por essas urnas, foi eleito nesse processo. Ninguém tirou dele o direito de governar o país. Há algumas eleições já, as urnas demonstraram a sua eficiência, como o processo pode ser muito mais transparente, claro, rápido, do que era o velho método que nós vivemos, dos papeizinhos, das cédulas. Aí sim, onde a fraude campeava, e era muito mais fácil. A evolução para a urna eletrônica é um avanço da democracia. Então, atacar a urna eletrônica, a única justificativa que a gente pode encontrar é essa tentativa de tirar a atenção dessa realidade dura do povo, da inflação, do preço da gasolina, das mortes, dessa tragédia ocorrida agora na Amazônia. Isso que é a vida do brasileiro nesse momento. Eu não vejo outro motivo. Portanto, nós temos aqui reforçar a democracia, reforçar o papel que o Tribunal Superior Eleitoral tem desempenhado nos últimos anos no Brasil e ganhar o coração das pessoas, combater as fake news, que sobretudo atingem terrivelmente o povo pobre, o povo religioso. Esse é o nosso trabalho nesse momento, defender a democracia e defender a esperança do povo. E, ministro Gilberto, eu estava conversando ontem com o Paulo Donizete, que é o editor-chefe aqui da Rede Brasil Atual, e ele estava falando do papel da grande mídia nesse processo eleitoral, né? Que, por enquanto, a grande mídia está fazendo panos quentes, está amornada, não está se colocando, né? Qual vai ser o real peso dessa grande mídia? Porque, assim, nós aqui da TVT, as mídias alternativas, a gente já vem cumprindo esse papel de combater a fake news, de se colocar pela democracia. Mas e a grande mídia? Como fica o peso dela nessas eleições? A tua pergunta é muito importante, porque, de fato, a grande mídia que representa o capital, ela está, como diria minha mãe, desenchavida. Desenchavida era um termo que os antigos usavam para um pessoal que está decepcionado, que está meio... Eles esperavam, vamos ter claro isso, eles que sustentaram o golpe de 16, eles que encontraram no Bolsonaro a única forma que tinham para vencer a classe trabalhadora, para vencer a frente de esquerda representada em Haddad. Com o passar do tempo, sobretudo com a ocorrência da pandemia, se decepcionaram com esse aspecto do Bolsonaro, do ponto de vista da civilidade, da linguagem e dessa maluquice toda que se revelou durante a pandemia, essa crueldade. E esperavam encontrar um outro capitalista, um outro veículo, um outro ser humano capitalista, mais bem educado, mais civilizado, mas com a mesma crueldade do ponto de vista do sistema neoliberal. Só que o Bolsonaro revelou, para desespero deles, uma resistência inesperada. Por quê? Porque Bolsonaro não é só um fato político ideológico, ele é também um fato cultural que aconteceu no Brasil. Ele veio ao encontro dessa onda conservadora e, ao mesmo tempo, potencializou essa onda que é mais do que conservadora, é neofascista, é fanática, é violenta, é excludente. E aí, quando eles se acordaram para tentar tirar o Bolsonaro, já era tarde. A tal da terceira via nasceu morta, que o Bolsonaro não deixou espaço. Nós temos o nosso espaço
capitaneados pelo presidente Lula, e o Bolsonaro ocupa um enorme espaço inesperado. E adiante disso que eles estão titubeantes, estão desenchavidos, como eu disse. E a mídia não consegue assumir, a grande mídia comercial, não consegue assumir a defesa da democracia para valer, fica numa ambiguidade, não quer Bolsonaro, mas também nos odeia, tem medo da nossa, injustificadamente, que os nossos governos em nada os prejudicou, mas o preconceito de classe, a perspectiva de manter a dominação absurda que avançaram sobre os trabalhadores, tirando direitos. Porque eles falam mal do Bolsonaro, mas o Bolsonaro foi extremamente funcional, extremamente útil a eles. É por isso que a mídia comercial fica nessa ambiguidade e dando campo para que o Bolsonaro avance. Por isso que eu tenho um enorme reconhecimento e uma enorme gratidão ao trabalho que vocês fazem, que a TVT faz, que toda a rede nossa faz, as mídias alternativas, a Brasil Atual, as mídias alternativas realizam. Porque além das redes sociais, é o único instrumento que nós temos para alertar o nosso povo da necessidade de estarmos alertas. E a única forma que eu vejo, a melhor forma que eu vejo, companheiros e companheiras, de sustar o golpe, de impedir o golpe, é a arma da mobilização. Nós não vamos empunhar armas de fogo, de morte. Nós queremos empunhar armas de vida. E a mobilização, é o povo na rua. É por isso que estamos fazendo um grande esforço para criar comitês populares, para fazer um amplo processo de conscientização, uma conscientização libertadora, que faça as pessoas romper com as fake news, romper com a mentira e se engajar num processo de defesa da democracia. Se não houver defesa massiva, vai acontecer de novo Uberlândia, vai acontecer ataques à democracia cada vez mais violentos e armados. Então esse é o alerta. A gente não pode ser torcedor de arquibancada, tem que ir para o jogo. Ministro, o senhor falou de um ponto importante, né? Daí é muito próximo do ex-presidente Lula. Ele se recuperou agora, recentemente, de Covid e já está na rua. Teve atividades em Uberlândia, o senhor comentou aí. E também em Natal, no Rio Grande do Norte, as imagens que a gente tem é de muita gente indo querer falar, ver, tocar, ouvir o ex-presidente Lula. O senhor pode falar para a gente? Olha, diziam que o presidente Lula não ia para a rua porque tinha medo do povo. Eu quero ver depois das cenas de Natal e mesmo de Uberlândia eles dizerem isso. Uberlândia foi uma bela manifestação numa cidade onde tem um bolsonarismo muito militante. Dias antes da chegada do Lula, eles exibiram pelas cidades carretas adesivadas xingando o presidente Lula. Mas o povo foi para a rua. E eles mostraram aos bolsonaristas o que são, a violência. Eles colocaram aquele drone com produtos químicos, jogando água, jogando veneno no meio do povo, uma irresponsabilidade. Isso não é um crime comum, como estão dizendo parte da polícia, é um crime político, é um crime federal, tem que ser apurado, é um absurdo, pode matar pessoas. E depois ele foi para Natal, e Natal foi um espetáculo, eu estava lá, cheguei essa madrugada. Foi um espetáculo emocionante. Primeiro ele foi visitar a feira da agricultura familiar nordestina, uma coisa linda, dezenas de estandes mostrando como a agricultura familiar resistiu mesmo ao bolsonarismo. Quando o Bolsonaro e o Temer cortaram os programas como o PAA, que era o programa de compra direta, de financiamento da pequena agricultura, o consórcio do Nordeste, que é uma maravilha de instituição, o consórcio do Nordeste, que agrega os 9 estados do Nordeste, financiou por conta própria, cada estado, os seus pequenos agricultores. E o resultado nós vimos lá, maravilhoso agora, porque são produtos sadios, de uma agricultura saudável, e são inovações tecnológicas e um incrível desenvolvimento das cooperativas. O presidente Lula foi visitar a feira, quase não conseguiu, porque o povo vai para cima dele de um jeito maluco. Para a gente conseguir fazer ele andar um pouco naquela feira foi uma maior dificuldade, mas ele ficou encantado com as narrativas das pessoas que mostram como a agricultura familiar produz alimento saudável. O problema da fome no Brasil
não é só falta de dinheiro no bolso, é falta de alimento também plantado. Cada vez menos, vocês sabem, as áreas de plantio de arroz, feijão, verduras é reduzida em benefício trágico da soja, do milho transgênico para exportação. Ali ele viu e se entusiasmou com aquela maravilha. E depois nós fomos para a praça, ainda um pouco temerosos, porque é a primeira vez que a gente fazia um ato aberto. A gente não sabia qual seria a resposta popular. Foi incrível, foi um ato lindo. Quem tiver dúvida, veja aí as imagens. E outra coisa, uma vibração, uma alegria, é a esperança que vai ganhando corpo no coração das pessoas. E hoje ele está em Maceió, amanhã vai para Aracaju e daqui para frente não vamos para mais. Nós vamos seguir trabalhando para fazer esse trabalho de mobilização e de convencimento do nosso povo. Tá certo, então. Conversamos com Gilberto Carvalho, que foi ministro de Estado do governo de Dilma Rousseff. Gilberto, muito obrigada pela sua participação e a gente vai acompanhar aí os próximos passos. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e viva a democracia. Abraço, ministro. Até a próxima. Até. A Federação Única dos Petroleiros alerta que o litro do óleo do diesel deve chegar a R$10 no segundo semestre, de agora, viu, em julho. Além disso, a demanda interna por diesel deve aumentar em função da próxima safra agrícola, já no meio do ano. Diante desse quadro, a FUP prevê risco de desabastecimento de diesel no Brasil, com probabilidade de racionamento entre julho e agosto. Sobre essa questão, a gente conversa agora com Cibele Vieira, que é petroleira e diretora da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Olá, Cibele, prazer em falar contigo, seja muito bem-vinda. Prazer todo meu, sempre muito bom estar aqui com vocês na TVT. Maravilha. Cibele, fala pra gente, de fato, existe a possibilidade de desabastecimento de diesel no país? Existe. Infelizmente, quando a gente junta os fatores internacionais com nacionais, pode sim levar a uma crise de escassez. Porém, isso depende de vários fatores. Não é ainda uma realidade que pode ser colocada como dada, vai acontecer. O cenário internacional, ele leva a uma crise do setor como um todo. Porque um dos principais produtores de petróleo é a Rússia. E a gente vê que a guerra da OTAN com a Rússia está levando aos embargos cada vez mais fortes econômicos e gradualmente vão parar de comercializar com a Rússia. Isso faz com que a Europa, principalmente, demande petróleo e derivados de outros produtores, né, que atualmente ela tem suprido da Arábia Saudita, mas pode chegar a um cenário dos Estados Unidos ter que abastecer a Europa. Infelizmente, a gente, no Brasil, nós não continuamos o planejamento que tinha nos anos 2000 de chegar a uma autossuficiência de refino. E por não ter concluído as obras das refinarias Abreu e Lima, Comperd, Prêmio 1 e Prêmio 2, o Brasil hoje importa em torno de 25% de diesel, chegando no mês passado a importar 31%. Então, com essa escassez mundial, isso pode sim afetar o mercado nacional. Mas a gente tem que frisar que existem alternativas de como lidar com essa situação. E também só estamos nesse cenário porque não concluímos as refinarias. Uhum. E, Cibele, na verdade, a Petrobras está vendendo algumas refinarias, como a do Ceará, por exemplo, né? Inclusive, a um preço muito mais baixo do que ela realmente valeria, né? Isso também é um problema. A Petrobras, ela implementou desde 2016 o PPI. Por que ela fez isso? Né? Que a gente fala tanto do PPI. Porque ela falou que através disso iria vir investimento privado para o Brasil. Né? Então, não veio. Eles colocaram à venda as refinarias brasileiras que já existem, abaixaram a utilização da capacidade de refino nossa e colocaram preço internacional, falando que aí o setor privado viria para o Brasil. A realidade concreta é que desde 2016 até 2022 não veio investimento privado
não aumentou a capacidade nacional de refino, muito pelo contrário, a gente tinha uma capacidade nacional de refino em 2014 de em torno de 850 mil barris dia e hoje está em torno de 776. Isso Petrobras e setor petróleo e setor privado junto, ou seja, caiu a capacidade de refino nacional no Brasil nesse período. E além de ter caído, a parte da Petrobras, uma fatia já foi para o setor privado, que a gente vê não só na Luminor, no Ceará, mas a primeira foi a refinaria da RLAM, na Bahia. Só a RLAM correspondia a 10% da produção nacional de diesel. E o que a gente vê? A Petrobras, por ser uma estatal, por mais que tentam transformar ela numa empresa privada, ela é submetida à pressão popular. Então ela tem represado, mesmo usando o PPI, ela tem represado reajustes. Enquanto a Mundala, que comprou a refinaria da Bahia, não tem feito a mesma coisa. E os preços na Bahia estão maiores do que no nacional. Então, se privatizar, vai aumentar mais ainda, porque você tira a pressão popular em torno da política de preço da companhia, né? Então, agora o Bolsonaro tem falado de controlar o preço. Ele tem começado a falar de fazer refinarias. Agora ele fala uma coisa e faz o contrário. Isso que é importante a gente ter essa clareza. Ele tem trocado o presidente da Petrobras um atrás do outro, falando que ele quer mudar, quer mexer nessa política de preço da Petrobras. Isso não é verdade, porque todos os presidentes que ele coloca são de visão liberal. Como que você coloca uma pessoa de visão liberal que é contrária a mexer na política de preço? Você nomeia essa pessoa e depois quer que ela faça diferente do que ela mesma falou que defendia antes de ser nomeada. Então, o que ele está fazendo é jogar para a plateia. Ele está querendo jogar para os eleitores, né? E agora tem um risco muito sério, porque essa situação da chance de ter um desabastecimento, ela poderia ser revertida se a Petrobras fizesse o que já fez no passado. Ela importasse o diesel que falta para o mercado nacional, que a gente não dá conta da nossa demanda, e ela vender aqui dentro. Agora isso é comprar briga com os acionistas minoritários. Ele fica falando dessa questão do ICMS, mas aí, ó, o ICMS 17%, né, que ele colocou. Então, só o que reajustou ontem, o Conselho da Petrobras já é 14%, que é o que a gente fala, vai comer, a gente vai esvaziar os cofres públicos, vai manter lucros recordes da Petrobras e não vai dar conta. Não vai dar conta. Pois é, Cibele, é exatamente isso que você acabou de falar. O presidente Jair Bolsonaro cria essa narrativa de que a Petrobras precisa baixar os preços, de que vão mudar. Mas, por exemplo, ontem, na sexta-feira, anúncio do aumento no diesel de 14,2% e da gasolina de 5,2%. Essa criação de narrativa é para confundir ainda mais a cabeça da população brasileira, Cibele? A gente vê o Bolsonaro, ele tem esse método, né? Ele fala uma coisa e faz outra. Então, assim, ele faz isso durante o governo todo. Ele fala que vai mexer no preço, mas indica pessoas para o conselho, para o presidente da Petrobras, que ele sabe que não vão fazer isso. Ele fala que é necessário, agora começou a falar, que é necessário construir refinaria, e vendeu a refinaria da Bahia, vendeu a Luminor, assinou já a venda da REMAN, que é uma refinaria em Manaus, e está previsto para agora, em julho, talvez vender a refinaria de Minas. Então, enquanto ele fala para a população que ele quer construir refinaria, ele está vendendo as que já existem. E aí a gente está vendo esse cenário com a crise internacional ficando em risco mesmo. Só que ele também está vendo isso. E aí ele começa a falar de crise, de greve de caminhoneiro. A gente ouviu, né, aí falando da importância da democracia e que é só com pressão popular que a gente tem essa garantia. A gente está vendo um presidente desesperado, que ele está vendo que ele está perdendo as eleições, né, pelas pesquisas, tudo indica que é muito difícil o Bolsonaro reverter. Então, um cenário de caos é o cenário que o Bolsonaro opera. Então, o que a gente está vendo nada mais é do que um modus operandi
que ele tem feito desde o início do mandato dele. E aí a gente não sabe se ele vai vir querer fazer uma privatização relâmpago da Petrobras, se ele vai colocar em xeque até um estado de calamidade pública, que a gente não sabe quais consequências que isso pode dar. Agora, se ele quisesse realmente, de uma forma rápida, conseguir amortecer essa escalonada que a gente, infelizmente, o cenário é de subir cada vez mais o preço e podendo, sim, chegar a ter filas para abastecimento, a gente teria que dar... A Petrobras não quer mexer na política de preço dela, não consigo alterar a questão da Petrobras. Então vamos lá, faz igual o Reino Unido, aumenta a taxação dos lucros. O Reino Unido, que não é comunista, não é socialista, na crise está taxando lucros extraordinários das petroleiras. Ele está taxando os lucros, os dividendos e dando incentivo para aumentar a produção nacional. Então você tem formas, você tem mecanismos que os estados, né, eles têm para conseguir equilibrar as situações como essa. A Petrobras, só para a gente ter uma ideia, quando ela tinha outra política de preço, que eles falam que vai falir a Petrobras, a gente tinha, em média, de 2008 e 2013, em torno de 30 bilhões de lucro por ano. E passava em torno de 10 bilhões de dividendo para os acionistas. Agora, 2020, por conta da pandemia, teve apenas 7 bilhões de lucro, mesmo com o PPI. Só que repassou 10 bilhões em dividendos. Repassou mais dividendos do que teve de lucro. Em 2021, aí com a retomada, já veio o lucro recorde. Em 2021, a Petrobras, enquanto você paga cada vez mais o preço, né, a gente teve lucro recorde. A Petrobras, 106 bilhões. E repassou 101 bilhão para dividendos. Não adianta lesar cofre público para continuar sustentando passar 100 bilhões de dividendos. Tem que mexer com isso. Né? E tem que, sim, a Petrobras, qualquer empresa privada já teria que dar sua parcela de contribuição para a população, ainda mais uma estatal. Não tem como continuar deixando repassar esses dividendos e lesando apenas cofres públicos. Cibele, só para terminar então, que a gente está com tempo para encerrar, na verdade, boa parte desses dividendos vão para o exterior e não pagam impostos, né? Isso também é uma grande questão para a Petrobras, né? A gente vê, novamente, o que o Bolsonaro fala e o que ele faz. Ele reclama que não consegue influenciar na Petrobras. Só que a Petrobras, em 2010, ela tinha 64% das ações ordinárias na mão do governo federal. No governo Bolsonaro, foi vendendo isso. Hoje a gente tem 50%. Então reduziu de 64% para 50,3% das ações de decisão na mão do Estado brasileiro. Isso foi o governo Bolsonaro que fez. Paralelo a isso, também reduziu o repasse de dividendos para o governo brasileiro. E desses 100 bilhões que a gente repassa, em torno de 28%, 30% que fica hoje com o Estado brasileiro. O grosso vai para estrangeiro e também numa parte para o setor privado nacional, né? Acionistas privados brasileiros. Agora, o que vem crescendo muito é o que vai lá para os Estados Unidos. Então, o Brasil vem importando cada vez mais derivados dos Estados Unidos e também repassando cada vez mais o dividendos da Petrobras para os Estados Unidos. Então, assim, pode ser que tenha coisa nessa conversa do Bolsonaro com o Biden que realmente a gente não sabe, que o Bolsonaro fala que ele não vai falar o que foi conversado, e aí chega, fala de mudar a presidente da Petrobras de novo, faz esse jogo de cena da escalonada de preço, jogo de cena porque ele coloca pessoas que são liberais, que ele sabe que não vai comprar essa ideia, ele poderia indicar pessoas com outro perfil e não faz, né? E aí vai gerando esse clima de caos, que a gente sabe que é por onde ele navega. Enquanto isso, fala de fazer novas refinarias, o que não dá tempo para essa crise agora, né? Mas vende as refinarias que já existem. Então a gente vê uma contradição completa do governo Bolsonaro.
E Cibele, e como é que está a luta dos petroleiros para conscientizar, falar para a população dos riscos deste governo em querer privatizar a Petrobras? Porque aí tem um grande papel da Petrobras, como grande empresa que é, estatal que é, do papel social dela, mediante a importância dela para a sociedade brasileira, para a população brasileira. Como é que está a luta dos petroleiros referente a tudo isso? É importante colocar, se a Petrobras já tivesse sido privatizada, a gente não estava nem debatendo isso, né? E os preços estariam ainda mais altos. Então, a gente mantém uma luta quase permanente desde 2016 para cá, mas agora a gente intensificou a nossa brigada petroleira que a gente tem em Brasília para ir fazer a conversa com parlamentares. A gente tem conversado bastante com o ex-futuro presidente Lula. Fomos conversar até com o Alckmin, que é uma pessoa que tem uma influência aí para o centro-direita, para mostrar essas contradições, que privatizar não é o caminho. Também aprovamos já na categoria que, se colocarem para votar o projeto de privatização das ações da Petrobras, igual já fizeram com a BR Distribuidora e acabaram de fazer com a Eletrobras, é importante a gente frisar isso, que eles estão fazendo essa entrega do patrimônio nacional e a gente vem pagando cada vez mais por isso. Se eles fizerem isso com a Petrobras, a gente vai fazer a maior greve de petroleiros que esse país já viu. E com isso a gente já está costurando, já estamos conversando com aliados, com movimentos sociais, com canais, né, que a gente sabe que tem uma visão contrária a essa que está aí, como é a TVT, para conseguir fazer chegar na população. Agora a gente sabe que é no movimento paredista que a gente consegue repercutir mais nossa posição. Não queremos que precise chegar a isso. É um absurdo o que a gente está passando. Mas se precisar, a categoria petroleira, mais uma vez, vai sim sair em defesa do patrimônio nacional. E a gente veste esse jaleco aqui, que é para trabalhar para o povo brasileiro. Não é para gerar 1 bilhão de dividendo para acionista. Tá certo, exatamente, Cibele. Falamos com Cibele Vieira, que é petroleira e diretora da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigada, Cibele, pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigada aí pelo espaço. Abraço. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Qual a importância do Estado de São Paulo para o desenvolvimento do país e seus desafios como Estado mais rico da Federação? Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Emílio de Souza, que é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Boa noite, deputado Emílio de Souza. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer falar com vocês aqui mais uma vez. Maravilha, o prazer é todo nosso, deputado Emílio. Eu queria que o senhor falasse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, né, da importância do Estado de São Paulo para a Federação. O Estado de São Paulo é o Estado mais rico, mas também, deputado, é um Estado cheio de contradições, né? O senhor está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é deputado, estamos chegando ao final de uma legislatura já. Faz para a gente um balanço, por favor, desses trabalhos aí na Alesp e também falando de São Paulo como carro-chefe aí para o desenvolvimento do país, deputado. Ô Cosmo, você sabe que São Paulo é um estado extraordinário, né? Os números falam por si. 1/3 da economia nacional, um pouco mais de 30% da economia brasileira é produzida em São Paulo. O PIB de São Paulo é 1/3 do PIB do país. Então, imagina o tamanho disso, né? E mais ainda, São Paulo ele tem uma população que é 22,5% da população brasileira. Então, quase 1/4 do povo brasileiro vive no estado de São Paulo. É um estado assim, com uma economia muito pujante, o centro econômico, financeiro, tecnológico, sabe? Toda a produção científica maior, ela se dá no estado de São Paulo, o polo industrial principal do país. Enfim, um produtor natural de inovações, um agronegócio realmente muito moderno, que faz muita diferença na pauta econômica, na pauta de exportações do país. São Paulo, portanto, é um país
gigantesco. São Paulo fosse um estado, se São Paulo fosse um país, ele seria do tamanho, já caberia dentro do G20. Né? Ele é maior que a Argentina, maior que muitos países em população e também em produção, desculpe, em produção tecnológica, industrial e assim por diante. Então, nós estamos diante de um estado que não é um estado comum, né? Um estado realmente com muita pujança. E a Assembleia Legislativa, ele é um lugar onde tem que se discutir as políticas públicas, né? São Paulo realmente, apesar de ser um estado rico, com um orçamento fantástico, né? Os números aqui são todos muito, muito grandes, né? Então, você vê assim, ó, 30% da produção brasileira que vai para exportação sai pelo Porto de Santos. Então, é muita coisa. Outros 10% sai por Cumbica. Então, realmente, São Paulo, a importância fala por si, né? A importância do Estado. E na Assembleia nós estamos desenvolvendo políticas públicas, forçando o Estado para acelerar as políticas públicas, o apoio a quem precisa de apoio para se desenvolver. Enfim, tem sido um pouco esse o nosso trabalho, né, na Assembleia Legislativa. E, deputado, a gente tem no estado de São Paulo uma condição que o PSDB está à cabeça do governo já há mais de 20 anos. O que a gente poderia dizer desses 20 anos desse governo de PSDB? Qual tem sido o caminho e qual é o legado que eles têm deixado aqui para o estado? Ana, exatamente como o PSDB, eles completam no final de 2022, eles completam 28 anos ininterruptos. São 7 mandatos ininterruptos. Agora, os governos que vieram anterior a eles também era a origem no antigo MDB, a mesma turma, na verdade. Se você contar tudo desde o Montoro, são 40 anos do mesmo grupo político praticamente comandando o estado de São Paulo. Mas, especialmente nesse período dos tucanos, eu não vou ficar dizendo que tudo é ruim, nada presta. Não, não é isso. Eu acho que São Paulo deixou para trás muita gente, sabe? O nosso progresso, o nosso desenvolvimento não foi capaz de criar condições de vida melhores para todo mundo que poderia criar. Então, você tem, por exemplo, só na cidade de São Paulo, você tem mais de 40 mil pessoas morando na rua, né? Você tem um desemprego altíssimo no estado de São Paulo, não só na área industrial, mas até no campo hoje você tem muito desemprego, né? Você tem uma população, você tem mais de 2,5 milhões de pessoas só na cidade de São Paulo vivendo abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, no estado isso vai para mais de 5 milhões de pessoas nessa condição. Então, realmente, São Paulo está devendo. E, assim, o que foi esses governos tucanos? Qual é o princípio deles? Eles levaram à última potência essa história de privatizar tudo, de Estado mínimo, né? Então, o Estado foi saindo de tudo, né? Você vê, nós tínhamos o Banespa, não tenho mais, nós tínhamos a CESP, a Eletropaulo, a CPFL, não temos mais, né? O CEAGESP era do Estado, foi passado para a União por conta de dívida, né? Nós temos a Caixa Econômica Federal, o Banespa, a Caixa Econômica Estadual, a nossa Caixa, né, o Banespa, tudo isso foi. E qual era a desculpa? A desculpa é o seguinte: vamos sair do que não é essencial para nos concentrar no que nós consideramos essencial, que é saúde, educação. E o que aconteceu com saúde, educação e segurança pública nos últimos anos? Foi tudo sucateado. Especialmente a educação no estado de São Paulo é uma educação completamente sucateada, sabe? A saúde pública nem fala. E a segurança, os números também são números que falam por si. Eles podem fazer o discurso que quiserem fazer, mas a verdade é que eles são lentos, né? A verdade é que eles não conseguem dar velocidade para as políticas públicas, eles não concebem. Você vê, na última campanha, o Dória, essa dupla Dória-Rodrigo, eles anunciaram que iam fazer o trem intercidades, por exemplo, que é um negócio importante, São Paulo-Campinas, Sorocaba-São Paulo, sabe, Baixada Santista, ia ligar, será uma coisa muito importante. Você vê alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Ele só privatizou, até o Jardim Zoológico ele privatizou, né? Então, os alunos da rede estadual que iam lá
gratuitamente, sabe, ter conhecimento do meio, hoje não pode mais. Então, a São Paulo dos tucanos é uma São Paulo para poucos. Uma São Paulo que dá certo para poucos. Nós queremos uma São Paulo para todo mundo. Tá? Então, um pouco isso que eu queria nesse primeiro balanço. Deputado, vamos falar um pouco agora de conjuntura eleitoral aqui no estado de São Paulo, porque tem um cenário que se desenrola e fica nítido. Nós temos Fernando Haddad, temos Tarcísio de Freitas e Márcio França. Esses três na dianteira aí, com o Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato, aliás, a governo do estado de São Paulo, na frente. Aí depois vem Tarcísio de Freitas e Márcio França. O reflexo disso que o senhor acabou de falar, de anos do governo tucano aqui no estado de São Paulo, está refletindo agora nessa questão dessa conjuntura eleitoral com o Rodrigo Garcia bem atrás das pesquisas aqui para a corrida eleitoral no estado de São Paulo? Eu acho que o Rodrigo Garcia, ele tenta agora se desvencilhar da figura do Dória. Ele tenta dizer que ele não tem nada a ver com o Dória. Mas o governo que está terminando agora foi o governo Dória-Rodrigo. Ele não é que ele era um vice apagado, ele participou ativamente das políticas. Então, tudo que nós estamos vivendo aqui hoje, ele só fala o que ele tem de eventualmente positivo. Agora, os problemas ele não fala. Né? Ele não fala, por exemplo, que foi o governo dele que tirou o passe gratuito dos idosos no transporte coletivo. Né? Ele não fala que as pessoas hoje, para tratamento de câncer, Cosmo, estão levando... do momento em que é diagnosticado o câncer até iniciar o tratamento, as pessoas estão levando mais de 3 meses para começar isso. Então, é inaceitável. É um Estado que privatizou, fechou os institutos mais importantes, como Instituto Florestal, Instituto de Botânica, Instituto de Geologia, que tem uma importância fundamental para o Estado. Foi fechando. E agora quer privatizar a Sabesp também. Então, veja, é uma atrás da outra. Eu acho que o Rodrigo não vai conseguir se separar da figura do Dória. Ele vai tentar, mas as pessoas sabem. Onde você vê Rodrigo, você vê o Dória, a imagem do Dória. Acho que é uma eleição muito ainda no início. O Fernando Haddad, nesse momento, está muito na frente, já tem o apoio, além do PT, do PCdoB, do PV e da Rede, e prosseguimos o diálogo com o PSB, com o Márcio França. Nós respeitamos muito, mas nós achamos que o melhor era a gente se apresentar unido. E com o PSOL, né? O PSOL tinha a candidatura do Guilherme Boulos, retirou, e nós estamos dialogando com ele para o apoio também ao Fernando Haddad. Uhum. E, deputado, falando agora um pouco da conjuntura nacional da eleição, né? Saiu uma pesquisa Ideal Exame dizendo que Lula ganhou vantagem sobre Bolsonaro em São Paulo, que foi um reduto bolsonarista na eleição de 2018. Aliás, Bolsodória, né? Tinha logo Exatamente, Bolsodória, né? O Dória aí sempre ligando a sua imagem a Bolsonaro naquela época, agora tentando desvencilhar. E aí eu queria saber o que você acha disso, qual a sua análise desses números de agora, né? A gente ainda tem um período para as eleições, mas o que isso representa? Eu acho que o presidente Lula está muito consolidado os números dele. Você vê que não tem uma pesquisa que ele baixa, ele está sempre ali, 44, 45, 46, e algumas no Datafolha chegou a 48%. O que isso diz? Isso diz o seguinte: as pessoas estão com saudade de uma vida decente. As pessoas estão com saudade de um tempo que elas possam sonhar com emprego, que os jovens possam sonhar em ir para a universidade, estudar pelo ProUni. As pessoas estão com saudade de um país que ela possa ser mais feliz. Hoje em dia, o custo de vida chegou num nível insuportável. Então, além do desemprego ser muito alto, você tem o problema do custo de vida. Eles não conseguem, esse governo não consegue dar resposta a isso. A fome voltou a ser uma realidade no país. Infelizmente, nós voltamos a ser um país que já tinha saído do mapa da fome. Então, eu acho que o resultado das pesquisas, Ana, é muito o reflexo disso. As pessoas... o Bolsonaro prometeu muito e não entregou nada, absolutamente nada. O que ele entrega, que ele disse que entregou,
sabe, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco é uma vergonha. Ele teria ter vergonha de falar isso, sabe? Ele foi lá abrir a torneira só, liberar as comportas, porque quase 90% da obra foi feita nos governos do PT, Lula e Dilma. Depois o Michel Temer fez mais uns 6, 7, ele fez 3, 4%. Então, não estou falando, é comum uma obra desse porte atravessar governo, mas ele não é pai de nada ali. Então, as pessoas estão percebendo isso, né? Muita gente falava assim, mas tem muita dificuldade no eleitorado evangélico, no eleitorado de São Paulo. Sabe por que isso está quebrando? Porque o eleitorado evangélico, o custo de vida dele não é mais baixo, sabe? O quilo de tomate para ele é o mesmo do outro eleitorado. O aluguel que ele não consegue pagar é da mesma forma. Os filhos deles também não conseguem ter acesso. Então, as pessoas começam... A vida concreta é que está ditando o rumo dessa eleição. A vida real das pessoas. Sabe? Todo mundo sabe e como está essa vida real. Muito difícil. Eu disputo eleições sei lá, desde os anos 80, muitas eleições, fui prefeito, fui deputado já. Eu nunca vi uma situação como essa. Sabe? Não é pessoas que já eram miseráveis, é pessoas que tinham um status na vida, foi perdendo, e hoje luta para comer. A luta hoje é para se alimentar, é um negócio muito difícil. Então, você vê, não se cria políticas novas. O preço do gás, hoje, ele anunciou, a Petrobras está anunciando um novo reajuste nos combustíveis hoje, né? Quer dizer, o Bolsonaro conta uma história, chega lá, xinga a Petrobras, mas quem manda na Petrobras é ele. Se ele quiser fazer alguma coisa, ele tem que mudar a política de preço da Petrobras. Na política atual, não adianta tirar ICMS, não adianta tirar nada, porque não vai resolver o problema. Quando a gente fala em combustível, ele afeta quem tem carro e quem não tem carro. Porque quem não tem carro vai pagar os alimentos, o preço dos alimentos sobe muito por conta disso. Então, o Bolsonaro tem sido de uma irresponsabilidade e de uma violência, né, um estímulo à violência. Esse caso agora do jornalista Dom Phillips e do Bruno Pereira é um caso que, assim, está todo mundo chocado. Como é que isso acontece? E ele é um presidente que ele não tem sensibilidade nenhuma. Ele deixa as pessoas, ele é incapaz de sentir a dor do outro, entendeu? Então, eu acho que a pesquisa está refletindo esse momento, sabe? Um momento de querer botar isso para fora, superar isso, virar essa página e você olhar para o presidente da República e ter certeza que ele é um cara que batalha para a vida do povo melhorar. Com o Bolsonaro, isso fica evidente que não vai acontecer. Deputado, nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma pergunta no que diz respeito aqui ao cenário de São Paulo, por conta da pré-candidatura de Fernando Haddad, sobre receber propostas do seu plano de governo, dessa plataforma virtual, né? Essa semana foi divulgado isso. Queria que o senhor falasse para a gente como é que vai funcionar, aberto a toda a população, o que pode ser feito. Olha, Cosmo, você sabe que o Fernando Haddad me convidou para coordenar o programa de governo dele, estou muito satisfeito com isso e estou desempenhando essa função. Essa semana nós lançamos uma plataforma, que é uma plataforma, além de seminários que estamos fazendo, muitos grupos de estudo, envolvendo gente da academia, as melhores cabeças, produtores culturais, tudo, empresários. A verdade é que o cidadão comum, ele tem muita proposta, ele tem ideia, ele tem expectativas. Então, nós criamos uma plataforma Fala São Paulo, Fala SP. Essa plataforma, qualquer pessoa ou organização pode acessar, pode comentar sobre o programa de governo, pode oferecer proposta, pode dar opinião, pode também enviar documentos. Então, tem sido uma coisa muito rica. Nós inauguramos na última terça-feira, vem sendo assim já muito utilizado, as pessoas estão enviando muita proposta. Então, nós resolvemos abrir. O programa de governo, ele não é só do partido, né? No nosso caso, não é só dos 4 partidos, ele é também da sociedade. Então, nós queremos ouvir de fato a sociedade sobre qual a expectativa dela para o próximo governo e o que ela acha que deveria constar no programa de governo. Uhum. Perfeito, então, falamos com o deputado estadual por São Paulo pelo PT, Emídio de Souza. Deputado, muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado, Cosmo, e um abraço a todos aí. Bom feriado. Abraço, deputado. Até a próxima. O filme Amigo Secreto, da cineasta Maria Augusta Ramos, que estreou nesta semana, traz novas revelações de que Lula foi transformado no principal alvo dos procuradores da Lava Jato, coordenada por Deltan Dallagnol, com o ex-juiz Sérgio Moro à frente. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Maria Augusta Ramos, que é cineasta e documentarista. Olá, Maria Augusta, seja muito bem-vinda, prazer falar contigo. Olá, prazer é o meu, um grande prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E Maria Augusta, fala pra gente aí, né, da expectativa, o pré-lançamento do filme Amigo Secreto, que traz revelações aí, entre outras coisas, que mostra ao ex-presidente Lula que aquilo que ele já havia falado da perseguição política vem se retratando com as delações que praticamente eram forçadas a indicá-lo como responsável. Sim, quer dizer, eu acho que cada vez fica mais claro que o alvo da Operação Lava Jato era o ex-presidente Lula, não é? E que isso já se sabia, e eu acho que o filme deixa isso ainda mais claro, não é? Não só a entrevista, o depoimento do ex-executivo da Odebrecht, Alexandre de Alencar, mas também várias das mensagens trocadas entre os integrantes da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, que foram matérias, que foram fontes de material que foi publicado em vários artigos e várias reportagens, tanto do Intercept Brasil, quanto do El País Brasil, quanto de outros veículos que participaram, né, da série de reportagens que ficou conhecida como Vaza Jato. A Folha de São Paulo, mesmo a Veja, a agência pública. Então, através dessas mensagens e através de conversas e entrevistas com advogados, com juristas, o filme vai construindo uma outra narrativa, né? Que, enfim, que foi suprimida em larga escala pela mídia durante todos esses anos da Lava Jato, e que infelizmente contribuiu para esse endeusamento, né, para criar a imagem do juiz herói, dos procuradores heróis que tanto mal fez ao sistema de justiça e ao judiciário brasileiro e ao país. A gente está vendo aí todas as consequências da Lava Jato. Maria Augusta, eu queria te perguntar agora sobre um elemento do filme que você já citou um pouco, que é a participação dos jornalistas que fizeram ali parte do processo do que a gente chamou de Vaza Jato, do El País, do Intercept. Boa parte do filme segue um olhar deles, o cotidiano, os bastidores. Queria que você falasse sobre isso, e isso dá um outro caldo de informações também sobre o que foi tudo isso da Lava Jato, né? Sim, e da importância, né, da fundamental que a imprensa teve enfim, na criação desse grande mito Lava Jato, e ao mesmo tempo também, por outro lado, da desconstrução, não é, da Lava Jato, através da investigação jornalística que foi feita a partir das mensagens vazadas. Enfim, um jornalismo absolutamente criterioso, preciso, de contextualização, de checagem de que essas mensagens não adulteradas, mas que eram verdadeiras, de ligá-las, associá-las a determinados momentos no processo da Lava Jato, com determinados processos. Enfim, a gente tem que lembrar que foram 1000 páginas de mensagens, né? Enfim, foi um trabalho incrível que esses jornalistas fizeram, os jornalistas brasileiros. É claro que o Glenn Greenwald teve a sua importância também, né, em trazê-lo, em apoiar esse vazamento, em receber e
publicar esses mensagens no Intercept Brasil, mas vários repórteres, vários jornalistas participaram desse trabalho investigativo, e nesse sentido o filme, eu acredito que é um tributo também ao jornalismo ético, à importância do jornalismo para a democracia, né, como quarto poder na República, né, e a importância também do sistema de justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, que foi a classe política foi tão criminalizada pela Lava Jato, né? Principalmente os políticos progressistas, os políticos de esquerda foram demonizados pela Lava Jato. E isso, e a gente está vendo aí, né, hoje em dia, TF, ao ataque às instituições democráticas, que acontece diariamente, não só pelo presidente atual em exercício, mas por essas pessoas que o seguem, né? Que um ataque diário e constante à democracia brasileira. Maria Augusta, e quando você fala que o filme também é uma homenagem, um certo tributo a esses jornalistas que prezam pela ética, pela imparcialidade, que prezam por levar a informação correta, sem fazer julgamento de valores, essa é mais importante ainda porque a gente viu também no auge da Operação Lava Jato que parte da imprensa brasileira meio que embarcou nessa onda, né? E era aquele jornalismo declaratório, né, Maria Augusta? Sim, justamente, quer dizer, o filme, ele retrata esses dois momentos, né? Ele retrata a importância tanto para o bem como para o mal, porque foi certamente esse conluio entre os procuradores e a força-tarefa da Lava Jato e o ex-juiz e a mídia que construíram esse monstro, né, que foi a Lava Jato, que permitiu as violações do devido processo legal, né, que permitiu os vazamentos, que participou dos vazamentos seletivos ilegais, né, eles vazavam informações seletivamente para jornalistas seletos também, quer dizer, como um dos protagonistas, que é o Leandro Demore, do Intercept Brasil, conta no filme, né? Eles criaram uma máquina de produzir informação que os próprios jornalistas também não tinham como lidar com aquilo, que era diário, né? Era um fluxo diário de informação, e, em geral, o processo não é necessariamente o processo penal, criminal, não é algo fácil de se entender, né? Não existe uma complexidade dentro de um processo penal, e aquilo ali era reduzido, né, o mais rápido possível para estar no Jornal Nacional, na mídia no dia seguinte, né? Ou seja, o tempo do processo não é o mesmo tempo da mídia. Não é? As pessoas que são condenadas antes mesmo de serem julgadas. E isso aconteceu diariamente, né? Com espetaculares, enfim, como é que eu esqueci o nome, coercitivas, né? Conduções coercitivas. Conduções coercitivas, justamente, que não deveriam ter sido feitas, porque nem mesmo os réus, ou os acusados, ou os políticos tinham sido convidados a dar depoimentos, quer dizer, algo completamente... E a mídia já estava lá, né? Assim, já apostos para filmar e publicar e divulgar aquelas prisões que eram, na verdade, muitas delas ilegais, que não deveriam estar acontecendo. E, Maria Augusta, esse trabalho, seu mais recente trabalho, que está nos cinemas, a partir de 16 de junho agora, de ontem. Quinta-feira. De ontem, exato, de já ontem. Está. Exato. De ontem. E Ana Rosa, ele está assim, um trabalho maravilhoso, né? Trine, que é uma super distribuidora. O filme está sendo exibido em 49 salas de cinema no Brasil todo.
Então, não tem razão para as pessoas não irem no cinema, porque ele está no cinema e ele é cinema, então tem que ver na grande telona, porque é uma experiência completamente diferente de vê-lo em casa, e vá ao cinema. Ele não vai estar em outro lugar antes das eleições. Ele vai estar somente nos cinemas. Boa informação essa. Então, quem quiser assistir antes das eleições, que vá às salas de cinema ainda essa semana, porque é importante também fazer esse movimento de ir nos primeiros dias, assistir para dar o apoio que o cinema brasileiro precisa para continuar tendo salas disponíveis para exibição. Pois é, justamente para continuar em cartaz. Exato. E provavelmente esse filme só vai ser exibido no streaming no ano que vem, se for. Então, se eu fosse o espectador, eu iria logo ao cinema. E aí eu queria te perguntar exatamente sobre um trabalho que tem seu num streaming, que é na Netflix, que é o Processo, e também os outros que também estão na Netflix, que são uma trilogia sobre justiça, sobre sistema prisional. Na verdade, esse trabalho que você fez agora é uma sequência desse outro trabalho do Processo, que você acompanhou o impeachment contra a presidenta Dilma, o golpe de 2016, e a questão do sistema prisional também. Queria que você falasse sobre essa relação desses trabalhos. Sim, não, são muito próximos, na verdade. Amigo Secreto é uma continuação de O Processo, que é uma continuação dos meus filmes anteriores. O primeiro filme que eu fiz dentro do universo da justiça foi o Justiça, que é de 2003, 2003 ou 2004, enfim. Depois, eu digo que eu gostei, eu me encantei tanto com o sistema de justiça, com esse processo, né, do que eu chamo do teatro da justiça, que me possibilita fazer o cinema documental que eu quero fazer, que é o cinema de observação. Então, ali eu posso, os filmes, através desse ritual da justiça, das audiências, do processo penal, o filme revela a sociedade brasileira, né? Eu posso revelar, pensar a sociedade brasileira nos seus princípios, seus valores, nas suas mazelas, na sua desigualdade, né? Em tudo que a gente, que faz parte da sociedade brasileira, através desse sistema de justiça. E daí eu continuo, não é? Depois do justiça eu faço o juízo, que se passa no Tribunal da Infância e Juventude, depois o Morro dos Prazeres, sobre as UPPs, e o Processo, que eu filmei justamente o impeachment contra o presidente Dilma. Então, é todo um processo eu acho que é certamente uma continuação da mesma abordagem, do mesmo trabalho que eu tenho feito. Perfeito. Então, lembrando mais uma vez, vocês irem ao cinema assistir esse Amigo Secreto, é um documentário da Maria Augusta Ramos, está em 40, quantas salas de cinema 49 salas no Brasil todo. 49 salas no Brasil inteiro. Pelo Brasil todo. Já está sendo exibido agora. Exatamente, desde quinta-feira, dia 16. Então, mais um chamamento aí para todos nós irmos ao cinema assistir a essa obra. Falamos com Maria Augusta Ramos, que é cineasta e documentarista. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Enorme prazer. Obrigada. Abraço. Prazer, abraço. O nosso momento cultural de hoje é diferente. Nós vamos acompanhar um vídeo em homenagem a Bruno Pereira e a Dom Phillips, remixado por André Abujanra. Mas antes do vídeo, eu, Ana Rosa Carrara, e toda a direção da TVT, da Rádio Brasil Atual, da Rede Brasil Atual, queremos deixar aqui nossa solidariedade às famílias de Bruno Pereira, às famílias de Dom Phillips, e que este caso, essa tragédia, não passe impune. Vamos acompanhar. Marina
E com esse clipe, em homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana. Agradecendo a minha companheira, Ana Rosa Carrara. Mais uma vez, Ana Rosa, obrigado pela companhia. Eu que agradeço, Cosmo, mais uma vez. Agradeço também a quem nos acompanhou aí de casa. Tchau, até semana que vem. Pessoal, boa semana a todos e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau.